Oi crianças, tudo bem? Estamos de volta com Pinheirinhos TV. Se você não me conhece, eu sou o Tio Lu e começa agora mais um Pinheirinhos TV. Roda a vinheta! E como todo Pinheirinhos, pra gente começar da melhor forma, a oração, não é mesmo? Então, junta as mãozinhas, fecha o olhinho e vamos orar. Querido Papai do Céu, obrigado por tudo que o Senhor proporciona pra gente todos os dias. Saúde, alimento, uma família e muito obrigado por nos amar. Cuida do papai, da mamãe, do meu irmão, da minha tia, da minha avó. Cuida de todos eles. É isso que pedimos. Em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Então agora pega o seu gato, seu periquito e seu cachorro e chama o tio Samuel junto comigo, que tá na hora do louvor. Tio Samuel! Tio Samuel, tá na hora do louvor! Peraí, acho que ele tá vindo. A gente vai cantar uma música que nos ensina a aprender com a formiga. A formiga, ela trabalha e nós também devemos trabalhar, estudar, movimentar o nosso corpo. Então canta comigo aí. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Olha que mistério curioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Olha que mistério curioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Olha que mistério curioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Olha que mistério curioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. E é claro, o tio Samuel sempre arrasa no louvor. Muito obrigado, tio Samuel. A gente adorou. E agora tá na hora da história, não é mesmo? Vamos ver o que nos aguarda. Nossa, gente, acabei de voltar mais de uma aventura. E ó, vocês querem ouvir a história que o tio Kevin vai contar hoje? Porque a história de hoje, ela é forte. Tão forte quanto o nosso personagem principal. A história de hoje é sobre Sansão, que você pode encontrar no livro de Juízes, os capítulos de 13 a 16. Ó, Sansão é esse cara aqui, fortão, bonitão. Mas não vamos só contar essas coisas boas dele. Vamos contar mais especificamente da desobediência de Sansão. Tá, como que começa essa história? Começa que os pais de Sansão não podiam ter filhos. A mãe de Sansão então ora para Deus e Deus traz um anjo. O anjo fala: você poderá ter um filho e ele será consagrado ao Senhor. Ela fica curiosa, mas como assim? Ele não poderá fazer algumas coisas. Ele não poderá beber bebidas fortes, não poderá comer alimentos impuros, não poderá tocar em nenhum tipo de coisa morta, tanto uma pessoa quanto um animal. E por fim, ele não poderia cortar os seus cabelos. Por isso que aqui Sansão é um cara tão cabeludão. Bem, passa um tempo, Sansão nasce bem saudável, bem forte, cresce
e vira esse homão aqui. Sansão, ele era tão forte, mas tão forte, imagina que ele era tão forte quanto um super-herói. Não era coisa normal, era uma força que vinha de Deus. Sansão, ele era um juiz, que significa aqui no nome do livro, quer dizer que ele juntou o povo de Israel para poder derrotar os filisteus, porque ele era tão poderoso que ninguém tinha medo quando ele estava na parada. Teve até um momento que ele derrotou mais de 1000 filisteus com uma queixada de jumenta. Sabe o que é isso? É com um pedaço de osso. Derrotou 1000 homens, não foi com espada, não foi com arco e flecha, nem com uma arma, foi com um pedaço de osso. Aconteceu que Sansão, ele, além de ser forte, era muito desobediente. Ele queria procurar uma mulher, uma esposa, onde ele foi, exatamente no lugar onde seus inimigos viviam. Ele foi procurar uma mulher entre os filisteus. E ele encontrou uma mulher que ele achou muito, mas muito bonita. O nome dela era Dalila. Só que o rei dos filisteus ficou sabendo disso. Ele ficou sabendo disso, foi lá com a Dalila e fez o seguinte plano. E se você nos ajudasse e nós te dessemos um dinheirinho? Dalila ficou assim meio... que será que esse cara quer? Ele fala assim, nós queremos saber da onde que vem a força de Sansão. E se você descobrir, nós vamos te dar muito, mas muito dinheiro. Dalila era meio interesseira e não amava Sansão de verdade, então ela aceitou. Ela chegava a Sansão e falava, ai Sansão, de onde vem essa sua força? E ele falava, se você me amarrar com cipós, eu vou perder toda a força. Gente, não era por isso, né? Sansão estava mentindo. Dalila amarra Sansão com cipós. Enquanto ele estava dormindo, chama os filisteus e fala, Sansão, os filisteus! Sansão acorda, arrebenta os cipós e derrota todos os filisteus. Dalila começou a ficar frustrada. Fala, nossa Sansão, você mentiu pra mim, da onde que vem a sua força? Ele fala, tá bom, se você me amarrar com cordas novas, aí sim perderei toda a minha força. Outra mentira. Ela faz a mesma coisa, espera Sansão dormir, amarra ele com as cordas, chama os filisteus, quando ele levanta, arrebenta as cordas e derrota os filisteus. Dalila já tá perdendo a paciência, pergunta mais uma vez, Sansão, da onde que vem sua força? E Sansão mente mais uma vez. Ele fala, se você amarrar as minhas tranças, eu perderei toda a minha força. Nesse momento, Dalila já estava acostumada, espera Sansão dormir, amarra as tranças, chama os filisteus, Sansão sai de tudo aquilo e derrota todo mundo. Só que, na quarta vez que Dalila pergunta, Sansão fala a verdade. Ela fala, Sansão, de onde vem essa sua força? Ele falou, minha força vem dos meus cabelos. Eu nunca cortei eles, mas se alguém cortar, eu vou perder toda ela. Acontece que dessa vez, ele estava falando a verdade. Dalila faz mais uma vez, espera ele dormir, corta os cabelos dele e chama os filisteus. Mas agora Sansão era só um homem normal. Sansão não perdeu sua força nesse momento quando perdeu o cabelo. Ele perdeu sua força porque tinha desobedecido tanto, mas tanto a Deus, que Deus retirou dele a força que lhe tinha dado. Nesse momento, os filisteus pegaram ele, derrotaram ele e deixaram ele cego, prendendo ele. Afinal, agora ele era só um homem comum. Passou um tempo e os filisteus fazem uma festa. Uma festa com muita, mas muita gente. E eles pensam, quer saber? Vamos chamar Sansão. Não era ele o fortão que estava derrotando a gente há um tempo atrás? A gente não estava com medo dele? Vamos chamar ele. E eles chamam Sansão. Sansão agora já tinha voltado um pouco seu cabelo, mas sua força ainda não tinha. Eles começam a tirar sarro dele, começam a falar mal dele. E ele faz uma oração. Ele reconhece que a sua força não vinha de nenhum mérito dele. A sua força não vinha de algo que ele estava fazendo, mas vinha de Deus.
Então, ele faz uma última oração e pede a Deus força uma última vez. Deus lhe concede essa força e ele empurra as colunas do templo. Começa a rachar, começa a quebrar, começa a tremer e no fim, o templo inteiro desaba. O teto do templo cai em cima de Sansão e cai em cima de todos os filisteus que estavam lá. Sansão derrota mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Mas o que podemos aprender com essa história? Podemos aprender que a desobediência tem consequências. Vemos que Sansão, no começo de sua vida, era um cara muito forte. Era o cara que todo mundo gostava de ter perto, todo mundo se sentia seguro, mas que desobedecia muito a Deus. Desobedeceu até um ponto que Deus tirou a força dele. Na nossa vida, às vezes, vamos nos achar muito bons, assim como Sansão achava, mas nós só somos bons porque Deus nos dá a capacidade. Então, no fim de sua vida, nos seus últimos momentos, reconhece que sua força vinha de Deus. Então Deus, vendo ele, concede força mais uma vez para derrotar todos aqueles filisteus. Se em algum momento você pode se encontrar sem força, ou até mesmo se você acha que é muito forte, saiba que é Deus que dá e Deus que tira todas essas coisas. Bem, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a historinha de hoje. Tchau, tchau! Gente, que história incrível, não é mesmo? Como diz o nosso pastor Vinícius Lacerda, Deus é onipresente, onisciente e onipotente, que significa que, para Deus, nada é impossível. Estamos falando do médico dos médicos. É, isso mesmo. Então, tenha fé e peça a Deus de todo o seu coração. E agora, senhorinhas e senhorinhos, não são os idosos, são os pequenos. Está na hora do nosso quiz. Roda a vinheta. Vamos lá para o nosso quiz bíblico, crianças. Vamos começar pelo nível fácil. Primeiro, qual foi o primeiro casal na Bíblia? A. Abraão e Sara. B. Adão e Eva. Ou C. Maria e José. A resposta certa é B. Adão e Eva. Agora vamos para o nível médio. O que é o dilúvio? A. Um período de grande seca. B. Uma forte chuva de meteoros. Ou C. Uma inundação que cobriu a terra. A resposta certa é C. Agora vamos para o nível impossível. Qual mulher da Bíblia se casou com um rei e salvou seu povo? A. Esther. B. Maria ou C. Ana? A resposta certa é A. Esther. E aí, crianças, o quiz estava fácil, mais ou menos, ou impossível? Comenta aqui embaixo, diz pra mim. Se tiver impossível, a gente vai deixar mais. Vocês têm que saber da palavra de Deus, que isso? Vamos lá. E agora, aquele momento que a gente fica assim na tela. Meu Deus, quanta fofura. O nome já diz tudo, né? Tá na hora agora do momento fofura. Vamos ver. Crianças, e esses ursinhos? Que coisa mais fofa! E lembrando, se você tem um momento fofura, manda aqui pra gente que a gente também lê. Fofura é coisa boa. E agora tá na hora, com a tia Lu, é claro, a hora da arte. Qual será que é a arte de hoje, hein? Fala pra gente, tia Lu. Oi,
gente! Tudo bem, queridos? Mais uma vez estamos aqui, ó, juntinhos, e isso é tão bom. Eu fico tão feliz quando eu sei que a gente tem gravação e que vocês vão ficar aí assistindo a gente. É tão bom, mas é melhor ainda quando eu encontro as crianças na igreja e elas vão me contar que assistem os programas. Melhor ainda, que elas fazem tudo que a gente ensina aqui na Hora da Arte. Isso é maravilhoso, eu espero que vocês continuem desse jeito. Mandem fotos, mandem vídeos pra gente, é tão legal, é tão importante. E hoje eu queria contar um pouquinho pra vocês, pra quem não sabe, eu sou professora, dá pra acreditar? É isso mesmo, eu sou professora de educação infantil e eu amo as crianças e eu amo ser professora. É uma delícia. E sabe que eu sou uma grande observadora da natureza. Eu amo observar a natureza, eu amo andar pela minha casa, pelo quintal, pela rua da minha casa, observando os animais, as aves, as árvores, tudo isso me faz feliz e eu aprendo tanto, sabe? E é na natureza que eu crio. Olha só, quando eu estou integrada a essa natureza, eu crio, eu escrevo músicas, eu escrevo histórias e isso é tão legal. E aí eu chego na minha casa e fico buscando objetos que me fazem associar, me lembrar tanto dos movimentos, dos sons e dos animais que eu vi durante todo o meu dia. E esses dias eu estava andando pela minha casa e tinha muitas borboletas. E eu amo as borboletas, coloridas, uma mais linda do que a outra. Mas tem uma coisa que eu não tinha percebido antes. Elas fazem um som muito especial quando elas estão voando e se encontram assim, sabe? Quando várias borboletas se encontram, é um clique que eles chamam, estalido, que é das asas das borboletas. E eu fiquei buscando objetos na minha casa que me lembrassem aquele som. E aí eu achei esse brinquedinho que era do meu filho quando ele era pequenininho e ele faz mais ou menos o som da borboleta, que é assim, ó. Eu tenho certeza que se vocês não sabiam, a partir de agora vocês vão observar as borboletas e vão ver que realmente elas fazem esse som. É maravilhoso. E aí eu fiquei pensando, mas eu queria contar uma história com borboletas, mas eu não queria uma borboleta que eu fosse lá e comprasse. Não, eu inventei também. Aí eu tinha um espanador na minha casa e ele é todo colorido. Eu falei, por que não contar uma história utilizando esse espanador como se ele fosse uma borboleta? Olha que legal. E aí eu achei também esse leque. Olha que lindo. É muito chique, muito lindo. E olha só, 2 borboletas. Não é muito legal isso? E se então essas borboletas estivessem voando e fizesse som? Você pode inventar a sua história contando desse encontro das borboletas e desse som espetacular que elas fazem. Agora, você pode também criar uma borboleta muito grande, muito especial. Olha só. E ela faz um som também. Olha que lindo isso, gente. É muito legal. Então, eu convido você que está aí na sua casa a buscar o que você tem. De repente um leque, de repente um espanador, alguma coisa para você criar aí tanto a sua borboleta quanto a sua história. E aí, faz o seu vídeo e mostra pra gente, que eu tenho certeza que nós vamos ficar surpresos com a criatividade de vocês. Então é isso, fique com a borboleta colorida e até uma próxima, se Deus quiser. Um beijo, gente! Tchau, queridos! Vamos lá. Já que a gente falou sobre um certo urso, vamos falar sobre um outro urso. Que urso? Qual é o urso que você conhece? É ele mesmo, o Jorge. Esse Jorge fica sumindo aqui e a gente não acha. Então você vai me ajudar. Vamos gritar pro Jorge? 3, 2, 1. Já! Aí, calma. Isso acontece, normal. Vamos lá. 3, 2, 1. Jorge! Agora sim! Oi, tio Lu! Oi, crianças!
Oi, George, meu nome é Helena, eu tenho 7 anos e a minha pergunta é quem escreveu a Bíblia? Oi, Helena! Vamos lá! A Bíblia foi escrita por muitas pessoas diferentes, mas todas foram guiadas por Deus. É como se Deus tivesse falado ao coração delas o que escrever. Então, mesmo que os homens tenham colocado as palavras no papel, foi Deus quem inspirou tudo. Foram mais de 40 pessoas que escreveram a Bíblia, em tempos diferentes, lugares diferentes, mas tudo o que elas escreveram combina e conta a grande e mesma história: o amor de Deus por nós. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Yeah! No final do programa, crianças, chegou o final do programa. E como todo final de programa, eu já tô ansiosíssimo, muito ansioso, pra quando a gente vai se ver de novo. Então, vamos lá, hein? Não esquece, próximo Pinheirinhos TV, eu e você. Então, bom final de semana pra vocês, Deus abençoe, um beijo no papai e na mamãe, e até o próximo Pinheirinhos TV. Tchau, tchau! Ó, esse é o tio Vitão, hein? Ele ajudou a gente a montar tudo aqui. Dá tchau para as crianças. Tchau, crianças. Bora. Tchau, tio Vitão. Deus te abençoe. Jesus te ama. Se quiser usar isso no final em algum momento, é tipo um... Não vai não! Ele não vai não! Moisés, se você for editar isso, eu sei que você consegue, parceiro. Ele não vai não! É isso. Deus te abençoe.